E aí, crianças, como vocês estão? Tudo prontinho para nossa aula de hoje? Antes de iniciarmos, eu gostaria de parabenizar vocês e os seus papais e responsáveis. Eu sei que não está sendo fácil esse isolamento e que vocês não estão tendo contato presencial com as professoras. E seus pais e responsáveis estão se desdobrando para ajudar nas atividades. Mas saibam que eu estou muito orgulhosa de cada um de vocês e fico muito feliz em receber as atividades de vocês diariamente. E perceber que vocês estão fazendo todas as tarefinhas. Quero que saibam que eu sinto muita falta de vocês e que torço todos os dias para que possamos estar juntos em breve. Parabéns a todos! E vamos lá, que hoje nós temos aula de Geografia. Nesse capítulo 6, nós estudamos sobre a paisagem do campo, suas atividades econômicas, a quantidade de pessoas que vivem no campo, quem trabalha no campo. Estudamos também sobre o extrativismo, que é a retirada de recursos da natureza. E hoje nosso tópico da nossa aula será cuidar para não faltar. Pessoal, as atividades desenvolvidas no espaço rural, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo, dependem dos elementos naturais da paisagem, como água, solo e vegetação. Para isso, é muito importante cuidar da natureza e conservar o meio ambiente. Nós sabemos que devemos cuidar da natureza, pois precisamos e dependemos dela. É dela que vem nosso alimento, o material que precisamos para fazer roupas e calçados e tudo que precisamos também. É dela também que nós retiramos o oxigênio e a água, que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Mas como cuidar da natureza? Vocês sabem? Coletar e tratar de forma adequada os resíduos gerados é uma coisa muito importante. Então, pessoal, nós devemos separar o lixo de maneira correta, por tipos. Isso é o que nós chamamos de coleta seletiva, e nós vimos isso anteriormente na disciplina de matemática. Quem lembra? Coletar e separar o lixo é muito importante para que ele tenha um destino adequado e não seja depositado diretamente na natureza. Muitas coisas que nós jogamos no lixo podem ser reaproveitadas para outros fins. Devemos também utilizar fontes de energia que não poluam o ambiente, como por exemplo a energia solar e a energia eólica, que são chamadas de energias renováveis, ou seja, que estão sempre se renovando e não agridem a natureza. Devemos também reflorestar áreas desmatadas. Quando a região é desmatada, o correto é reflorestá-la para que ela possa ter vegetação novamente, além de ser importantíssima para a qualidade do ar que nós respiramos. Essa prática, pessoal, ela ajuda os animais que terão mais abrigo e mais alimento também. É preciso coletar água da chuva também para regar as plantações. Essa é uma forma de economizar e não desperdiçar água da zona rural. É importantíssimo também cultivar plantas sem o uso de agrotóxicos, que são aqueles fertilizantes e produtos químicos que matam as pragas e aceleram o crescimento das plantas. Esses produtos fazem mal à nossa saúde e ao solo, porque eles podem poluir o solo e os lençóis freáticos, que é como a gente chama a água que fica dentro do solo. As atividades rurais, algumas vezes, são feitas sem esses cuidados, e o uso exagerado de fertilizantes e agrotóxicos pode poluir o solo e também a água. Se a pesca for feita de maneira irresponsável, ela pode afetar a reprodução dos peixes. A extração sem controle de madeira pode provocar a extinção de espécies de animais e também de vegetais, além da destruição do solo. Para saber como as ações das pessoas no campo podem contaminar a água dos rios, vamos assistir a uma animação? Assim não dá. Esse já é o terceiro saco plástico que eu pesco. Até agora não vi um peixinho sequer. Só plástico. Pois é, Caru. O problema é que as pessoas não pensam que jogar lixo no rio suja a água, polui a natureza e ainda prejudica a gente também. Eu tive uma ideia que vai resolver esse problema. Vou fazer um hiper, mega, super filtro antipoluidor e pode ter certeza que ele vai acabar com toda essa sujeira. Vou colocar ele na beira do rio para evitar que o lixo passe.
Interessante, Caru. Mas não sei se essa ideia vai resolver o problema. Oxi, e por que não? É que o problema, Caru, é de onde vem essa poluição. Mesmo que seu filtro funcione, ainda tem gente que vai poluir em outros lugares. Vou te contar uma história. Certo dia estava aqui pescando sozinho, quando de repente um peixe gigante fisgou meu anzol e arrastou minha canoa para bem longe. O peixão me levou para a beira do rio, onde havia uma grande plantação. Eu, que já estava assustado com aquilo, fiquei besta quando ele começou a falar. Olá, amiguinho. Desculpe te arrastar até aqui, mas é que eu preciso te mostrar umas coisas que estão me deixando muito triste. Aqui, por exemplo, as pessoas estão colocando veneno para proteger a plantação das formigas e lagartas. Só que o veneno escorre para dentro do rio e mata os peixes também. Poxa, seu peixe, eu não sabia disso. Vou falar pro meu tio que trabalha por aqui para ver o que ele pode fazer. Boa ideia, amiguinho. Sua ajuda será muito importante no combate à poluição. Mas vamos mais adiante. Quero te mostrar outra coisa. Olha só essa fábrica. Ela despeja produtos químicos diretamente no rio. Isso tem nos causado muito mal. E até vocês podem ficar doentes por conta disso. Com o rio poluído, todos nós que moramos nele estamos ficando doentes. E com a água poluída, vocês não podem tomar banho, beber ou regar as plantações. Lembre sempre que poluir a água é a mesma coisa que poluir a vida. E os rios são importantes para a vida. É hora de combater o mal da poluição. Ela afeta todo mundo, inclusive o sertão. Tá na hora de mudar e agir com esperteza, garantindo um bom futuro, cuidando da natureza. Nossa, estou impressionado, senhor Peixe. Em nome da comunidade ribeirinha, prometo que de hoje em diante vou fazer o possível para cuidar melhor dos rios e da natureza. Para começar, eu vou pedir para todo mundo não jogar mais lixo no rio. Obrigado, amiguinho. Todos devem proteger o rio. Se cada pessoa fizer a sua parte, já teremos uma vida muito melhor. Afinal, muita gente depende do rio para viver. Agora eu vou te deixar de volta. Muito boa essa história, Alisson. Aprendi muita coisa sobre de onde vem a poluição. Agora essa história de peixe gigante é história de pescador, não é não? Mas menino, eu não tô dizendo. Se até Mandacaru fala, imagina um peixe. E aí, turminha? Super interessante essa animação, não é? E agora, vamos explorar os nossos conhecimentos? Coloquem aí o livro de vocês na página 108. Já? As paisagens do campo e da cidade podem apresentar semelhanças e diferenças entre si. Olhem as fotografias da questão 1. Pessoal, quais são os elementos que compõem essas paisagens? Ou seja, o que é que aparece tanto nessas fotografias? Escrevam aí na alternativa A. Dos elementos dessa paisagem, escolham um que também pode ser encontrado onde vocês moram e citem uma diferença. Por exemplo, as cidades têm mais casas, as ruas geralmente são de asfalto, elas possuem mais pessoas morando, etc. E aí, finalizaram? Essa alternativa B já está ok? Então vamos para a questão 2. Além de formar belas paisagens, o cultivo do girassol é uma importante atividade econômica do campo. Sobre o girassol, vamos responder as alternativas a seguir. A. A semente é uma parte muito importante dessa planta. Por meio de qual atividade econômica realizada no campo, podemos obter a semente do girassol?
É por meio de quê, pessoal? Da agricultura ou da pecuária? Respondam aí. Na alternativa B, vocês deverão fazer uma pesquisa e descobrir 2 usos para a semente do girassol. Vocês irão se surpreender. Já na questão 3, vocês podem ver uma imagem. Nela foi dado zoom em algumas partes e nós podemos perceber ovos, uvas e uma cadeira de madeira. Essas imagens que vocês estão vendo pertencem a uma pintura que foi feita pelo pintor francês Claude Monet. E ele retratou um almoço. Podemos observar diferentes produtos vindos diretamente do campo ou feitos de materiais que foram produzidos lá. Observem a pintura e contemplem o quadro e realizem essa questão. Vocês deverão colocar o nome do produto e a atividade da qual ele é obtido. Se, por exemplo, é da agricultura, pecuária ou do extrativismo. Pessoal, nessa pintura nós podemos também observar um jornal que é feito por meio da extração da madeira. Escolham aí outro elemento da pintura e descubram de qual atividade ele foi feito e qual material usado para produzi-lo. Por exemplo, nós temos aí o pão, que é feito do trigo e cultivado na agricultura. A toalha de mesa é feita de algodão, produzida também na agricultura, etc. Então, galerinha, vamos relembrar o que nós vimos nesse capítulo? Nós estudamos que as atividades econômicas realizadas no campo são diversas. Vimos que os trabalhadores do campo podem cultivar plantas, cuidar dos animais e extrair materiais da natureza para atender às necessidades das pessoas. Vimos que as paisagens rurais podem ser muito diferentes umas das outras. Elas possuem menos elementos culturais do que as paisagens urbanas, mas possuem espaços mais abertos e muitos elementos naturais. Estudamos que a agricultura, a pecuária e o extrativismo podem ser praticados com pouca ou muita tecnologia e que as atividades econômicas devem ser feitas com responsabilidade para não causar muitos prejuízos ao meio ambiente. Sendo assim, nesse capítulo nós estudamos as paisagens rurais e sua diversidade, as atividades econômicas do campo, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo, e os problemas ambientais do campo. Espero que vocês tenham aprendido bastante nas nossas aulas. Por hoje ficamos por aqui. Um beijão para todos e não esqueçam de mandar as fotos das atividades. Até nossa próxima aula!